está gravando. Boa noite novamente, para quem eventualmente estiver vendo a gravação também. Estamos aqui hoje na banca da Simone de Oliveira, a banca de TCC em Direito aqui na Unifacear. Como membros da banca, né, como membros da banca avaliadora, temos a professora Yara Ribeiro, da USP, da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, da Faculdade de Direito, e a professora Laura Mascaro, da Universidade de São Judas, também na capital, também em São Paulo, né, só que na capital. Ambas professoras de Direito, ambas trabalham, né, com o tema do Direito e Literatura. A gente tem uma banca hoje super especial, assim, uma banca de estreia, realmente, né? E aí eu passo imediatamente a palavra para Simone, para que ela tenha... Aí, Simone, acho que entre 5 e 10 minutinhos no máximo, pode ser, a tua apresentação, e a gente já passa para as professoras em seguida, tá? Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje, o professor Danilo, meu orientador, por ter topado essa empreitada, a professora Laura, a professora Yara. Meu nome é Simone, o meu TCC é a Encruzilhada Moral de Raskolnikov, a teoria do crime permitido pela ótica da filosofia do direito. Eu escolhi esse tema porque, como eu já disse há pouco, é um tema que eu gosto bastante do livro, e eu gosto de filosofia, então eu pensei que seria fácil, assim, seria mais tranquilo, né, passar por esse momento do TCC, mas foi um ledo engano, né, foi, assim, muito complicado, mas eu consegui chegar ao final. Aí eu dividi meu trabalho em 3 sessões, sendo que na primeira eu falo brevemente sobre a relação direito e filosofia, direito e literatura, desculpa, falo como se deu nos Estados Unidos, no Brasil, na América do Sul, na Europa, e passo para uma breve abordagem do autor. Eu falo um pouco do Dostoiévski no período anterior ao exílio na Sibéria, as similaridades com a obra Crime e Castigo com outras obras dele, como Memória do Subsolo, que a gente tem o Homem do Subsolo e o Raskolnikov, que são bem parecidos, assim, em alguns aspectos psicológicos, e também algumas similaridades com a autobiografia que ele escreveu durante o período dele de exílio na Sibéria, que é a Recordação da Casa dos Mortos. Então, lá a gente vê que tem algumas ideias que saiu de lá para estar constando no livro Crime e Castigo. Em seguida, a gente vai para o crime e para o castigo, né? Que é o livro que conta a história do Rodion Rodionovich Raskolnikov, que é um jovem que vive na Rússia, em São Petersburgo, no século XIX. Então, é uma cidade decadente, uma cidade em expansão, onde a desigualdade social ali é muito grande. Então, é muita vodka, muito frio, assim, o que eu senti no início do livro. É um ambiente muito inóspito, e o Raskolnikov, de início, você já percebe que ele não é um menino, assim, com um coração muito bonzinho, assim, digamos, né? Ele é uma pessoa que tem um certo amargura, assim, mas beleza, até aí tudo bem, né, cada um. Nas redondezas a gente tem uma senhora chamada Aliena Ivanovna, que é uma senhora usurária, que todo mundo recorre a ela para penhorar alguns objetos, só que o problema é que ela penhora num valor muito baixo, abaixo do mercado, e cobra juros muito altos. Então fomenta no pessoal ali um ódio coletivo. E o Raskolnikov, imbuído por esse sentimento, ele decide que ele vai matar essa senhora, porque ela é um piolho, ela não traz nada de bom para a sociedade, e não vai fazer falta se ele matar ela. Na verdade, ele vai estar fazendo um favor para todo mundo, dando um fim nessa pessoa, né? Então, ele planeja todo o crime, ele planeja como que ele vai fazer, o horário que ele vai fazer. Ele pega uma cigarreira, ele embrulha essa cigarreira, ele esconde, ele rouba a machadinha na pensão que ele trabalha, esconde dentro do casaco, vai até o local, a senhora atende ele, e ele entra dentro da casa dela, e pelas costas ele ataca ela e acaba matando ela. E quando ele está saindo, ele escuta um grito, é a irmã dela, a Elisaveta, que estava no local, e ele não contava com isso, e ele acaba tendo que matar ela também por queima de arquivo, rouba algumas coisas do local, mas acaba escondendo embaixo de uma pedra, e a partir disso, o que já não era bom, fica pior, porque daí a degradação do personagem é maior ainda. Ele cai num abismo constante, assim, e a gente se pergunta, mas por que ele está sofrendo tanto? Será que é culpa por ter matado a senhora? Que é aí que a gente entra na parte da teoria do crime permitido. Porque o Raskolnikov,
ele escreveu, anterior ao crime, um artigo para um jornal onde ele separava as pessoas entre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias, sendo que as pessoas ordinárias são aquelas pessoas que se sujeitam à lei, que não vê nenhum problema em estar sujeito à lei, são as pessoas que mantêm o status quo, são as pessoas conservadoras e as pessoas que povoam o mundo, são a maioria. Em contraposição a isso, a gente tem as pessoas extraordinárias, que são a minoria, que são aquelas pessoas que, para o Raskolnikov, elas não precisam se sujeitar à lei, porque são elas que movem o mundo. Sem elas, o mundo seria um verdadeiro marasmo, digamos. E ele se considera uma pessoa extraordinária e tem como figura maior, essa teoria dele é o Napoleão, que é o grande ídolo dele. Aí, a partir desse momento que é apresentada a teoria para a gente por meio do juiz de instrução Porfírio, a gente começa a perceber que, na verdade, todo aquele sofrimento que o personagem vem apresentando não é por questão de dó das duas senhoras que ele matou de uma forma muito fria, mas sim porque ele se descobriu como uma pessoa vil, como uma pessoa comum. Ele viu que ele não era uma pessoa extraordinária, ele viu que ele não estava acima da lei, principalmente a partir do momento que o juiz de instrução entra na história, né, e começa a fazer com ele uma tortura psicológica. Ele sabe, ele acaba descobrindo que foi o Raskolnikov, mas ele não pega o Raskolnikov, ele deixa o Raskolnikov sofrer até o momento que ele se entregar, que ele não aguenta mais. Então, a partir disso, a gente pode começar a analisar a teoria dele junto com os escritos do Nietzsche, porque o Nietzsche era um grande admirador do Dostoiévski, eles viveram uma determinada época, mas o Dostoiévski não conhecia o Nietzsche, não sabia da existência dele, mas essa teoria do crime permitido, de alguma forma tem a ver com a teoria do super-homem do Nietzsche, né, porque ele tentou ascender como ser humano, ele se achava além da humanidade. Só que o problema é que ele não conseguiu, né? Ele se descobriu como alguém que está submetido às mesmas leis que todo mundo. Só que a gente pode também constatar essa teoria do super-homem no final, quando, por meio da Sônia, que é uma personagem que, para mim, assim, é uma personagem muito Cândido de Voltaire, assim, a mulher só se dá mal a história inteira, e mesmo assim está feliz, está sempre otimista. Por meio dela, ela aconselha ele a não fugir para a América, a se entregar para a polícia, a cumprir aquilo que cumprir o crime que ele cometeu, né, a pagar pelo crime que ele cometeu, e a partir disso a gente constata o amor fati, que é um desdobramento da teoria do eterno retorno de Nietzsche, e por meio do qual você aceita, vem lá com os estoicos, por meio do qual você aceita que o teu destino é aquele, que não vai mudar, e que a única forma de você ascender como pessoa vai ser enfrentando todos os percalços que está no teu caminho com bravura, que só assim você vai ascender como ser humano. Então, Dostoiévski, ele consegue transformar um personagem que, por meio de uma linha niilista, ele não conseguiu ascender como ser humano, mas ele ascende por meio das crenças do autor, que o autor era um católico ortodoxo, né, bem crente, assim. Então, ele faz esse desdobramento na história. Aí a gente também ele também teve uma crítica no livro, a gente também vê uma crítica ao utilitarismo, quando diz que faça o bem maior ao maior número de pessoas. E o Dostoiévski era um crítico disso, e ele fez a gente perceber no livro que nem sempre o ser humano é imbuído em fazer o bem maior ao maior número de pessoas. Eu posso fazer o mal maior, porque a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de pessoas, não está falando de uma teoria que é bonita no papel, mas na vida real é um pouco mais complicado. E por último, eu acho que cabe salientar o imperativo categórico do Kant, né, que ele fala que haja de acordo com que tua máxima possa ser revertida em verdade universal. O Raskolnikov, ao matar, a gente não tem como negar que ele agiu de acordo com aquilo que ele acreditava ser uma verdade universal, porque ele acreditava que ele era um ser extraordinário, então para ele isso era uma verdade, e ele acreditava que a senhora não valia de nada também, isso também era uma verdade para ele, só que o problema é que o Kant, ele acreditava que as pessoas por dentro, que a moral das pessoas sempre seria boa, né, e aí a gente constata que não, as pessoas podem ser levadas por sentimentos ruins a fazer coisas ruins,
e deturpando esse imperativo categórico. Por fim, eu acho interessante falar uma frase que constata bem essa questão do Raskolnikov, que aqui tá de um jeito, mas numa das traduções que eu li, ele fala: eu matei foi a mim mesmo, Sônia. A velha quem matou foi o diabo, no sentido de que quando ele matou a senhora, ele pôs a teoria dele à prova, mas ele descobriu que ele não era tudo aquilo que ele pensava, então ele acabou matando tudo aquilo que ele acreditava nele e se vendo, a partir daquele momento, desnudo, né? Tendo que começar do zero a vida dele, porque tudo que ele acreditou, ele não era. Também eu acho interessante falar que, por mais absurda que a teoria do crime permitido pareça, se mostre, eu consigo ver ela em todos os momentos, assim, principalmente quando eu abro o jornal na página de política, por meio de falta de políticas básicas, por meio de falta de alimentação para a maior parte da população, por meio de desemprego e subemprego, por meio de práticas genocidas de um presidente em plena pandemia, por meio de pessoas que se acham como régua numa sociedade, não aceitando o que é diferente dela. Então, e por fim, eu acho que cabe, eu sei que o meu trabalho, assim, falta algumas coisas para melhorar, eu vou melhorar, mas eu quero agradecer a vocês por estar aqui hoje, que eu estou muito feliz pela realização desse trabalho, que realmente é um tema que eu gostei muito e eu pretendo tocar para frente. É isso, obrigada, viu? Perfeito, Simone. Obrigado pela apresentação. Bom, eu vou passar a palavra diretamente à professora Yara. Pode ser, Laura? E aí a gente depois passa direto para a professora Laura, e aí a Simone faz as considerações, acho que já sobre as duas, né? O que vocês acham? Bom, vamos ver, mas em princípio acho que assim ficaria mais dinâmico, tá? Porque a gente já teve esse pequeno atraso no início, eu também não quero tomar muito tempo das professoras, tá bom? Vou passar então diretamente a palavra à professora Yara. Fique à vontade, professora. Boa noite. Eu estou muito feliz de estar participando dessa banca, a convite do Danilo, né, do professor Danilo, que me honrou muito com o convite, me trouxe muita alegria, né? O Danilo, nós nos conhecemos, ele estava como aluno, mas ele não era um aluno, né? Ele já tinha uma formação, mas estava iniciando no direito, né? Apesar de toda a formação nas ciências sociais que ele já trazia. Então, posso dizer que nós ficamos amigos, né? Pelo menos da minha parte, assim, né? Ficamos amigos. E ele foi para Curitiba e resolveu concluir o curso e caminhar aí por Curitiba, pelo menos por um tempo, né? A gente nunca sabe a vida, né? Mas creio que está em Curitiba ainda, né, Danilo? Então, com muita alegria mesmo, com muita honra que eu venho fazer essa banca, Simone, por um tema interessante, que você coloca. Também fico feliz de conhecer a professora Laura Mascaro, que tem os mesmos interesses, né? E vou gostar muito de ouvi-la também. E, Simone, quando você traz esse texto, né, quando o Danilo me mandou o texto, o convite, e aí eu olhei e falei, poxa, assim, né, que vontade dela, né, de enfrentar. Porque a gente sabe que, a gente trabalha, por exemplo, com direito de literatura na faculdade, a gente sabe que todo mundo, os alunos sempre, a gente pede assim, que textos vamos tratar? Daí aparece lá, crime e castigo. Mas aí a gente pergunta, quem lê? Daí ninguém leu, entendeu? Então, eu falei assim, eu acho sempre interessante, porque citam uma coisa que não leram, citam algo que querem ler, né, mas não enfrentam. E você foi lá e enfrentou o seu desafio, né, o seu texto. E o que eu achei curioso é que você trabalhou com vários outros textos. Então, eu vou destacar aqui um mérito do seu trabalho. Você dialoga muito bem com vários textos ao mesmo tempo.
tá? Então, eu acho que isso é um mérito. Você fala com um, fala com outro, fala com o autor em vários momentos e vai colocando os temas, os textos, os outros autores. Então, você constrói, sim, uma narrativa bem interessante, sabe? De diálogo mesmo com os autores. Então, eu acho que isso é um destaque que eu coloco. A estrutura do seu trabalho, né? Você diz assim, o meu trabalho tem defeitos. Assim, não precisa falar que tem coisa assim. Quem tem que falar é a gente, ou não, né? Não, eu não sei se eu vi, assim, tantos, né? Mas, assim, o que a gente sempre vai pensar no TCC, né? O começo, meio e o fim. Se você está colocando os problemas, né? Coloca um problema e desenvolve, chega lá. Então, eu achei que tudo isso você fez muito bem, com esse destaque do diálogo dos autores e com uma intensidade muito grande, porque o trabalho é um trabalho curto. E como é que ela vai fazer um trabalho curto com esse tema? Então, o primeiro olhar que eu fiz, eu estranhei, essa que foi a verdade, eu estranhei, assim, eu achei realmente que você não ia, assim, eu não imaginei que pudesse ter um trabalho tão curto. E você traz muita densidade para o trabalho, traz vários autores, mesmo num trabalho curto, e aborda muita coisa, né? Talvez em outras, com outros professores, e aí é bom a gente falar, né? Porque a gente não, quando a gente escreve alguma coisa, a gente nunca sabe quem é o leitor, o que espera, então, só para. Talvez em outras bancas, em outras faculdades, né? Não sei, em outros momentos, a gente pudesse pensar que você deveria ter desenvolvido mais cada ponto, entendeu? Mas eu não quero fazer essa crítica. Eu pensei, eu que não quero fazer essa colocação, até pensei. Mas por que eu não quero fazer isso? Porque quando eu li até o fim, eu pensei comigo, mas ela fez, não foi uma opção, entendeu? Foi uma escolha de construir o trabalho nesse sentido. Porque não foi falta de conteúdo. Foi um conteúdo abordado de modo sucinto, sabe? Sem muita coisa. Então, eu acho que isso foi uma característica sua, não sei se você fez, se foi sorte, se é estilo, eu não sei, mas, assim, você fez o trabalho assim. Eu notei, por exemplo, que você usou a palavra artigo no começo e no fim do trabalho, né? Você poderia ter usado trabalho de conclusão de curso, porque isso confunde. Ele serve como artigo? Eu acho que agora ele serve como artigo, mas ele não tinha essa função de artigo, entendeu? Então, eu acho que essa ideia um pouco eu teria mudado, né? Não teria colocado artigo. Acho que enfraquece, sabe? Mas, assim, como construção de texto, eu vou guardar para mim se eu acho que tem que ser diferente ou não. Eu acho que você fez um bom trabalho dentro daquilo que você propôs, né? O que eu acho que você podia melhorar? Eu acho assim que foi um ponto frágil no trabalho. Por incrível que pareça, eu acho que foi o resumo. O resumo e as palavras-chave. As palavras-chave não quer dizer nada. Culpa não quer dizer nada como palavra-chave, né? Então, eu acho que o resumo e as palavras-chave deve ser reescrito. Não tem, porque ele não mostra o trabalho, né? Eu sei que você fala assim, você fala, eu estou falando, você fala que sou eu, né? Eu pensando como aluna, né? Essa parte ninguém vai ler. É engraçado que é a parte que todo mundo lê, né? E a gente pensa, a gente fala assim, isso aí é porque eu gastei tanto para fazer o meu trabalho tão maravilhoso, por que alguém vai falar do resumo?
porque é ele que, entre aspas, vende o trabalho. Então, ele tem que ser bem feito. Ele tem que demonstrar a importância, o valor, né, a pesquisa realizada. E as palavras-chave também. Quando você vai fazer a busca, tem que ver que tem aqui, se aquele seu trabalho existe. Aí você escolhe uma palavra culpa. Culpa no culpa dentro de uma palavra-chave, ela é a mesma coisa de se tornar o seu trabalho invisível. Ninguém nunca vai achar esse trabalho com a palavra culpa. Quantos milhões de trabalhos tem essa palavra? Né? Então, eu acho que o resumo você podia refazer. A outro ponto que eu destaco é justamente essa questão da teoria do crime permitido. Por quê? Porque você aborda, mas assim, você vai tratar do tema, né? Só que não está muito claro se é uma teoria do direito. Entendeu? Ah, entendi. E aí isso fica, para dizer assim, há uma estranheza. Eu até fui buscar essa teoria do crime permitido, como é que você estava falando. Aí eu vi alguns autores, só que sempre falam quase no mesmo texto, né? Então, isso ficou um tanto quanto. Eu acho que faltava para o leitor um parágrafo explicando o que é essa teoria do crime permitido, porque a gente pensa, às vezes, que o leitor está entendendo o que a gente está falando. Eu sempre acho que a gente tem que ser bonzinho com o leitor, porque ele não sabe, né? É assim, bonzinho no sentido, não é que preencher todos os vazios, mas não pode acreditar que ele tem todas as informações, né? Então, talvez um parágrafo para poder ajudar nessa questão, talvez na introdução, o que é essa teoria do crime permitido, se em algum lugar eu penso que você poderia ter comentado, tá? E, por último, eu só quero tirar uma anotação, porque algum tempo na minha vida, né, eu fui estudar, né, o Dostoiévski, e anotei que ele ficou preso 9 anos. No seu trabalho, está escrito 4 anos. E você consegue tirar a minha dúvida, se é 9 ou se é 4? É só uma dúvida boba. Depois eu procuro também, né? Mas por acaso, eu tinha anotado 9 anos. Então, depois você só me disser. Mas eu só para mim? Depois eu só estou te perguntando, assim, à toa, né? Mas eram essas considerações gerais que eu tinha para colocar. Bom? Laura. Perfeito. Obrigado, Yara. Obrigado mesmo. Vou passar a palavra, então, para a professora Laura, tá? Eu vou te pedir, Simone, para deixar seu microfone fechado, até para não dar eco, sabe? Porque acaba desconcentrando quem está. E depois a gente te passa a palavra, pode ser? Com a palavra, professora Laura. Olá, boa noite a todos, né? Queria agradecer muitíssimo o Danilo por essa oportunidade, né, de ler esse trabalho e de estar aqui hoje com vocês dialogando a respeito de um tema que eu gosto muito, né? E também dentro de uma área de pesquisa que é tão rara, né? Dentro do direito, a gente vê as pessoas tendo interesse e querendo perseguir. E que é fundamental, a meu ver, né? Não é uma perfumaria, certo? Que às vezes é vista como uma perfumaria, mas eu acredito que tem um poder, né, de crítica e de desconstrução do direito muito grande, né? A área essa intersecção entre o direito e a literatura, certo? Então, né? Então, Simone, parabéns, né, pela escolha do tema, certo? Parabéns pelo trabalho. Em linhas gerais, eu concordo com as colocações da professora Yara, então tem algumas coisas aqui que eu não vou repetir, né, eu acho que, como você falou, né, o seu trabalho não tem tantos problemas quanto você imagina, certo? Mas, assim, obviamente que eu fiz uma leitura atenta e gostaria de promover um diálogo aqui pontual com alguns aspectos que você traz no seu trabalho, certo? Primeiro, algumas questões formais de formatação mesmo, né? Bom,
por exemplo, o título, né, do livro, Crime e Castigo, ele aparece às vezes entre aspas, às vezes sem itálico, e normalmente assim, quando é o título de obra, é itálico, tá? Só uma questão aí que às vezes, não sei, na leitura acadêmica às vezes me incomodava isso, certo? Bom, mas de maneira geral, formalmente é mais isso que eu queria observar mesmo, tá? Além disso, aqui na sua introdução, no final da sua introdução, eu acho muito interessante, na página, faltou página também, então, às vezes, por exemplo, para eu comentar, né, com você, sobre qual página que eu estou querendo dizer, eu vou ter alguma dificuldade, né, para a gente ter um diálogo aqui, então, essas questõezinhas formais que parecem bobas, mas às vezes dificultam muito, né, na leitura e quando a gente vai se referir ao trabalho e discutir as partes específicas, certo? Então, aqui no final da sua introdução, você coloca, né? Ademais, pretende-se também, nesse artigo, e aí, de novo, a questão de artigo, eu já vou comentar a respeito disso, abordar a dualidade do homem, a dificuldade de etiquetamento de alguém como um assassino ou não, um ser transgressor ou um bom indivíduo. O ser humano é complexo, suas ações são complexas, e o direito, como uma ciência da justiça, enfrenta e tenta de todas as formas encontrar elementos que possam facilitar esse entendimento. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se o direito é uma ciência da justiça, certo? É algo que eu venho me questionando já há muito tempo, né? Então, essa é uma questão. Mas o direito, ele, pelo menos o direito moderno, né, ele pretende fazer uma coisa que é justamente estabelecer cortes, né? Estabelecer fronteiras e divisões entre o culpado e o inocente, né? O bem e o mal, o certo e o errado. Isso é um papel do direito, essa questão de uma decidibilidade, né? E a literatura, ela vem na contramão disso, como você bem observou aqui nesse parágrafo, né? Ela observa a complexidade, né, de um sujeito que, e aí? Ele é culpado, ele é inocente? Ele é bom ou ele é mau? Né? Como que esses dois mundos, eles se chocam nesse sentido, certo? E qual desses dois mundos, aí fica uma primeira pergunta, você acha que é mais capaz de realizar a justiça? A partir disso que eu estou te colocando, né? E daí tem até uma questão aqui, né, quando a gente trata de literatura, remete a origem, né, do direito, que é uma origem alegórica, né? O direito, ele não nasce com o Alex, né? Ele não nasce com essas categorias. Ele nasce justamente como alegoria, né? Como mito, certo? Então, ele nasce trazendo muito mais essas nuances, essas complexidades, né? Ensinando a partir do exemplo de personagens, etc., do que efetivamente a partir dessas categorizações e divisões, certo? Então, assim, a primeira pergunta é, diante de tudo isso que eu coloquei, qual que você acha que tem mais potencial de realizar a justiça? O direito ou a literatura, nesse sentido, né? E depois, seguindo aqui, você fala sobre as diversas correntes, né, de estudo do direito à literatura, mas você não, pelo menos, eu não sei se eu comi bola aqui, mas eu não percebi você definindo uma, no sentido, olha, é nessa corrente que meu trabalho está localizado, né? Então, também seria interessante definir isso melhor, e aqui na passagem, né, dessa parte que você fala sobre as correntes, e daí você vai começar a falar sobre o seu trabalho, parece que fica um pouco um corte, assim, que não tem muita ligação. Quando isso acontece no meio do texto, às vezes você vai mudar um pouco de assunto, mas não vai mudar de capítulo necessariamente, né? Minha orientadora do doutorado, que é a professora Leila Perrone Moisés, né, que me ensinou muito a escrever academicamente, ela me disse que nesse caso você estabelece uma marcação gráfica, que é dar um espaço maior, né, entre um parágrafo e outro, que daí o seu leitor, ele entende que você está fazendo uma ligeira mudança de percurso, né, mas não necessariamente abrindo um novo capítulo, uma nova sessão e etc. Então, fica uma dica aí, tá? Quando você quiser, pula umas linhas, umas 3 linhas é suficiente para você ter uma marcação de que está mudando um pouquinho de assunto, mas sem isso, tá? Bom, aí, continuando, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou colocar algumas questões mais importantes, que tem outras também, mas eu vou tentar me limitar a algumas questões que podem ser
mais interessantes, né? Quando você fala sobre a teoria do crime permitido, é interessante porque você fala especificamente, né, você cita alguns exemplos de conduta que o Rodia, no caso, né, o Raskolnikov, ele admira, né, mas principalmente o Napoleão, né. E daí, gente, eu fico sempre me perguntando se o fato do Napoleão ser um estadista, um soberano, né, não tem uma relação com essa teoria do crime permitido, né, no sentido de que o soberano, como o Agamben coloca, né, e outros teóricos também, ele está num interstício, né, entre o mundo do direito e o mundo da política, certo? Ele não é bem uma categoria jurídica, certo? E isso talvez autorize ele a fazer determinadas coisas, certo? Que o homem comum não consegue. Então, isso é uma outra problematização que você resvala aqui, quando você fala do Napoleão, e na sua fala você colocou, quando você apresentou o trabalho, falou, olha, eu vejo aí o Bolsonaro, né, cometendo genocídio, etc., e como que isso pode ser permitido, certo? Mas que isso não se adequa para o homem comum, que está inserido dentro, está submetido, né, como súdito ou como cidadão àquele sistema normativo, certo? Então, se você puder discorrer um pouquinho a respeito disso, eu acho que é interessante, mas fica tranquila que não tem resposta certa, é só uma conversa, um diálogo aqui, tá bom? Mas é uma questão que eu achei interessante, que podia ser um pouco melhor desenvolvida, tá? Bom, que mais? Aqui. E daí você coloca também, eu não sei exatamente a página, mas quando você está falando do crime permitido, você põe, afinal, um crime pode ser permitido pelo ordenamento jurídico? Poderia o diploma repressivo autorizar essa conduta delitiva no caso concreto? O bem jurídico tutelado pelo Estado poderia ser violado, então? E eu acho que quem te responde essa pergunta é o Walter Benjamin, certo? No sentido, num texto dele que chama Violência e Poder, né? E que ele fala, olha, tem coisas que o direito não pode fazer, né? Porque ele tem que justamente mostrar que aquele Estado, né, manda através de uma ordem jurídica e impor a sua força, né? E por isso que a palavra violência e poder, nesse texto do Walter Benjamin, ela é a mesma, né, em alemão. Então, é bem interessante pensar nisso, né? Por que o direito, ele não pode permitir que as pessoas façam isso? Só que existe uma exceção, que daí, a partir do texto do Walter Benjamin, você vai ter o Carl Schmitt, o Agamben, etc., colocando o soberano num local excepcional, né, num lugar de exceção nesse sistema. Então, por isso que eu acho que interessante essa figura do Napoleão, ela é fundamental para a gente entender essa teoria do crime permitido. É um raciocínio que o seu trabalho me trouxe e que eu acho que, de repente, você poderia continuar no futuro, não sei se você acha interessante, enfim. Mas é uma coisa que podia ser desenvolvida, talvez não nesse trabalho, mas em outros, né, como uma continuidade, tá? Bom, aí você vem falando... uma outra questão que não me ficou muito clara no trabalho é o seguinte, o que você acha, e nem na sua apresentação, o que faz o Rodia, o Raskolnikov, sentir a culpa? O que faz com que ele sinta culpa? Ele sente culpa, em primeiro lugar. Porque que acontece? Você fala que ele começa a se incomodar, a perceber que ele não é um homem comum, quando o policial vai atrás dele, certo? E daí ele percebe que ele foi pego. Mas por que ele fica doente, vários dias de cama, logo depois que ele comete o crime? Certo? O que acontece ali? E o que faz ele sentir culpa? É uma religiosidade? Porque essa religiosidade ele não tem. Então, isso é uma questão que me ficou aqui e também acho que poderia ser interessante de ser mais explorada, certo? O que faz com que ele sinta culpa? Bom, em linhas gerais, é isso, né? E daí também uma outra indicação que eu tenho, mas não para agora, porque acho que para o futuro aí acadêmico, tem um livro do Rancière que chama Le Bord de Fiction, existe em francês e em inglês, tá? As Fronteiras da Ficção, em que ele mostra, tem um artigo nesse livro muito interessante, em que ele mostra o papel de determinada, da literatura, né,
nas ciências, digamos assim, sociais mais hard, né, como direito, a ciência social, etc. E como essas outras ciências são influenciadas pela literatura de maneira inconfessa, certo? No sentido de que elas absorvem muitas coisas da literatura, mas elas não dizem que o fazem, né? E uma dessas coisas é a figura do detetive. Então, ele analisa várias figuras de detetive, né, da literatura, e como isso influencia a forma como se vê a investigação criminal e etc., no campo do direito, no campo da sociologia, a criminologia. Então, é super interessante esse raciocínio que ele faz. Mas aí é mais uma indicação mesmo, depois a gente, de curiosidade, porque eu acho que a figura do Porfírio é muito interessante no livro, né, e eu acho que pode ser explorado, né. E, finalmente, Simone, desculpa, uma última pergunta, certo? Eu queria, assim, que você refletisse também uma provocação, né? Tudo isso que eu estou colocando são provocações para a gente pensar, né? E também para coisas futuras, trabalhos futuros, pesquisas futuras, né? Qual que você acha que seria a principal contribuição, né, desse enfoque aí que você deu para o crime e castigo para o direito hoje, certo? Porque que acontece? Uma das coisas que a gente faz também na leitura, né, e que eu acho muito interessante, é como que isso contribui para a gente pensar o direito na atualidade, certo? Qual que é o diálogo dessa obra com, você colocou um pouco isso na sua apresentação, né, mas de repente queria que você formalizasse um pouquinho mais, com o que faz com que a gente pense o direito hoje, certo? É um diálogo de horizontes, é uma fusão de horizontes, né? É importante a gente, porque você pega muito o contexto histórico da filosofia, etc., na Rússia, mas eu sinto a falta de você promover um diálogo um pouquinho maior também com a contemporaneidade e com o nosso horizonte de interpretação, porque a gente também está olhando para esse texto a partir de um horizonte existencial, certo? Que não é o da época. A gente não está na Rússia, certo? No final do século XIX. A gente está localizado no Brasil, no século XXI, no início do século XXI. E daí, sempre que a gente lê um texto, a gente nunca pode esquecer também, né, a posição existencial em que nós, como leitores, estamos, né? Então, eu acho que é interessante essa reflexão do que esse texto, né, pode trazer de questionamento ou de contribuição, etc., para o direito a partir do seu horizonte existencial, né, o horizonte da Simone Oliveira, tá? Eu acho que são essas as minhas colocações. Se você responder algumas delas, ou uma delas, para mim já está suficiente, porque eu sei que são muito complexas aí, né? Inclusive para um TCC. Mas foi bom porque o seu trabalho me trouxe todos esses questionamentos, e isso é uma coisa boa. Muito obrigada por isso, certo? Danilo, Aí, diga, posso... jogue duro. Vou falar só uma coisa Claro, aqui. pode tudo. Não. Eu quero, assim, acompanhar a professora Laura exatamente nessa pergunta, nessa última pergunta, que eu acho que é primordial, né? Eu acabei deixando de fazê-la, mas é muito importante. Como, é exatamente o que ela disse, a leitura do texto, a sua escrita, né? Como que você percebe hoje? E aí a Laura coloca uma expressão que eu vou usar em outros momentos, viu, Laura? Diálogos de horizontes. Eu acho que essa é uma boa expressão, né? Para colocar nesse ponto. Então, eu vou me juntar aqui a ela nessa mesma questão. Perfeito, perfeito. Puxa, muito obrigado pelas leituras, super atentas. Gostei bastante da arguição. Acho que a gente tem agora um bom pano, né, para a discussão. Simone, eu vou passar a palavra para ti, tá? Assim, como você viu, são algumas são questões, efetivamente, outras são provocações que vão te ajudar no desenvolvimento para mais adiante, tá? Então, assim, são questões
até a professora Laura colocou, né, assim, são questões que têm em vista um potencial de desenvolvimento do trabalho. Tá? Então, fica à vontade para, eventualmente, até dizer, olha, vou pensar sobre isso, não precisa se sentir obrigada a dar uma resposta convincente para cada ponto, não se trata disso, a banca, né, embora tenha a forma de um julgamento, a gente não está no tribunal, né, então fica à vontade para fazer suas colocações, tá? Acho que, em termos de tempo, acho que uns 10, 15 minutinhos, se precisar de um pouquinho mais, a gente conversa, tá bom? Fique à vontade. Bom, obrigada pelos apontamentos, eu vou guardar isso comigo e como eu pretendo continuar nessa linha, eu vou usar isso para o desenvolvimento da minha tese de mestrado e de aí para frente. Então, eu acho que é importante eu responder a última questão, que foi a que as duas, né, fizeram. Eu acho que a principal contribuição desse estudo que eu fiz, desse breve estudo, é a gente perceber como se dá na nossa atualidade, essa questão do crime permitido, porque a gente abre o jornal e a todo momento a gente vê atrocidades e a gente vê na esquina a polícia perseguindo pessoas pela simples questão da cor da pele, e, sabe, e é tanta injustiça que a gente vê que realmente o crime permitido, ele está presente aqui o tempo todo, e o que resta, o que a gente pode fazer? Eu acho que o que a gente pode fazer é mostrar que existem crimes que estão sendo permitidos na sociedade e cabe a gente, portador dessa voz, tentar abrir o olho do pessoal. E em questão da culpa do Raskolnikov, eu ainda também não tenho certeza do que advém, porque ele, no início do livro, ele já está tendo febre, ele já está meio adoentado, eu creio que por conta de uma dieta que ele deve estar se alimentando muito mal, assim, eu trato ele como se ele fosse uma pessoa de verdade. Eu peguei esse costume. Mas a partir do momento que ele se vê como uma pessoa como uma pessoa normal, ele piora em muito, e esse menino, até comentei que se ele tivesse tido um acompanhamento psicológico, o livro não teria acontecido, né, porque ele está bem desestruturado, mas eu não consigo apontar objetivamente da onde vem a culpa dele. Eu creio que a culpa vem no sentido dele ter feito algo que se autodestruiu toda aquela imagem que ele tinha dele, todo o pensamento que ele tinha dele, e ele teve que começar do zero. Mas, assim, como o Dostoiévski era um grande escritor, mesmo que ele construiu um personagem diferente de tudo aquilo que ele acreditava, ele construiu um personagem niilista, enquanto ele era um católico ortodoxo e tudo mais, mas no final a redenção do personagem foi de acordo com o que ele acreditava, né? Ele conseguiu levar para o caminho que ele acreditava ser o certo. Tanto tem a crítica do Cioran lá, que coloca o Dostoiévski como covarde nesse ponto, porque ele foi ao máximo, e a hora que ele poderia ter feito aquilo, ele deu um passo para trás e entregou o personagem ao caminho certo ali. E te dizer exatamente qual das áreas que fazem mais justiça, se é o direito à literatura, eu acho que cada área faz a sua justiça no seu âmbito, né? O direito faz a justiça por ser o direito, por tentar colocar a sociedade numa forma mais igualitária, enquanto a literatura, ela faz a sua justiça na forma de apresentar para as pessoas histórias, apresentar para as pessoas colocações que é para abrir o olho, expandir a mente. Então, acho que cada uma tem a sua área de justiça, assim, e as duas juntas são perfeitas. Eu acho que caminham melhor ainda. E acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada mesmo. Fico muito contente pelas palavras. Então, são essas colocações, Simone? É isso mesmo? Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu mandei, assim, sorrateiramente, para a professora Yara e para a professora Laura, um link de uma outra sala. A gente vai se ausentar dessa sala agora, Simone. A gente vai entrar em outra sala, né, para deliberar. E aí eu ia te pedir para você e o Antônio ficarem aqui na sala, que senão a gente fecha a sala, fica aquela confusão, e aí depois a gente vai retornar, tá bom?
A gente retorna meio de surpresa, tá? Então, não vai ter sinalzinho nem nada, só para avisar, tá? Então eu vou pedir licença e a gente entra então só na... garantir que eu tenha recebido aqui. Eu mandei por e-mail para a professora Yara e mandei por Tem um título? WhatsApp na tua. Ah, mandou por Zap, tá. É que eu não sei se eu tô... Deliberação, já vi. Está escrito deliberação da banca da Simone. Perfeito, Eu já fiz essa encontrei. Perfeito. sala para Vou resolver. deixar aqui o vídeo e o áudio, então, e encontro vocês lá. Isso, se você quiser sair dessa sala, acho que talvez seja mais garantido, não? Não E a precisa. Yara também não precisa? Não tem necessidade. Ó, Tá, tudo bem. Vou sair e entro então daqui a pouquinho. Só um minutinho. Ah, meu Deus, acho que eu não posso. Ó, Simone, se eu sair, se a sala fechar sem mim, você me avisa? Aviso. Porque acho que tá gravando aqui. Putz, eu vou tentar sair, tá? Se qualquer coisa me fala, tá? Manda Tá. mensagem no WhatsApp.
O Gogô, você tá aí? Não tá. Simone? Oi, oi, oi. Laura entrar. Demorou um pouquinho, né? Mas é assim mesmo, é normal. Eu estava aqui numa aflição. Nossa, é. Enfim. Sempre é, né? Bom, então a banca deliberou, tá? E aí decidimos por aprovar o trabalho com nota 9, tá? Que é uma nota excelente, assim, um 9 real, né, como a gente estava até observando. E assim, a banca fez vários comentários sobre enfim, né, a ideia de você avançar nisso realmente, né, tentar transformar essas ideias num projeto mesmo de mestrado. A professora Laura tem uma sugestão, né, sobre um grupo aqui do Paraná, acho que até a gente já chegou a conversar sobre ele, mas eu vou pedir à professora Laura que exponha, acho que ela faz parte também, né, do grupo NOMA, e fiquem à vontade também, professora Yara e professora Laura, para fazerem considerações, a Simone também, se quiserem, a palavra é de vocês. Bom, Simone, esse grupo Norma e Arte, que atua aí no Paraná, né, eu falei para o Danilo que eu acho que seria interessante você se aproximar deles no intuito da construção de um projeto, né? Então, porque um projeto, ele não emerge assim magicamente depois que você termina o TCC, você já, né, no dia seguinte acorda e fala, nossa, tem um projeto, né? Ele exige um trabalho, né? Principalmente um projeto de mestrado, etc. Então, nesse sentido, eu acho que o diálogo com esse grupo, acompanhar as atividades, procurar as meninas, né, a Miriam, a Arie, que são aí do Paraná, etc., pode te ajudar nesse desenvolvimento de um projeto em Direito e Literatura, se você gostou, né, de fazer pesquisa nessa área, quiser continuar, né, eu acho que eles podem te ajudar nesse sentido de você continuar nessa área e desenvolver um projeto, né. Me coloco aí também à disposição, certo, para o que você precisar, né, e daí depois você vê qual que é o local mais adequado para você apresentar esse projeto, em termos de que universidade, etc., mas eu acho que o diálogo com um grupo daí,
que está trabalhando esses temas e eles fazem um trabalho de qualidade, pode ser bastante interessante para você, para suas perspectivas daqui para frente, né? E parabéns, Simone, realmente esse 9 foi merecido. Obrigada, obrigada. Bem, Simone, deixa eu... eu só quero agradecer de novo, né, a participação na banca e dizer que aqui também estamos à disposição aqui na faculdade, na FDIP. A gente tem o Metamorfose, que é um grupo daqui da FDIP, né, com reuniões abertas, mas as reuniões não são exatamente de pesquisa, são reuniões de... Então, o pessoal costuma brincar que são reuniões... Parece conversa de bar, né, assim, tem várias pessoas que participam, que já comentaram, assim, é o dia que eu paro para você, vou conversar com meus amigos, que a gente ganhou espaço, né, com a pandemia, a gente ganhou esse espaço, então, a gente conversa sobre literatura, né, então ele não tem muito o enfoque de pesquisa, é mais uma conversa, por isso que o pessoal diz, parece uma conversa de bar, assim, de trocar ideias com pessoas que não querem conversar com a gente, né, e aí a gente encontra um grupo que quer conversar, que é só conversar sobre literatura. E o Metamorfose agora ele concluiu o tempo dele, começa em setembro, começa de volta, né? Então, a gente sempre lança as reuniões, começa dia 14 de setembro, as reuniões do Metamorfose são divulgadas pelo site da faculdade. Então, se você quiser participar, é aberto, é gostoso, assim, a gente só troca ideia, né, então eu acho gostoso e vários alunos participam, fazem esse mesmo comentário, bom? De qualquer forma, eu também estou à disposição, me coloco à disposição para qualquer dúvida, alguma coisa. E parabéns, como diz a Laura, né, parabéns pela sua nota, é uma nota no sentido de... É uma nota real, né, no sentido de que você pode mais e pode fazer excelentes trabalhos no futuro. Bom, então fica à vontade, Simone, para fazer considerações finais. Bom, eu agradeço a nota, realmente eu estou orgulhosa de ter tirado 9, porque foi um trabalho assim que realmente eu suei muito para fazer, e eu com certeza vou entrar em contato com esses grupos, até eu vou procurar o e-mail das senhoras, porventura podem esperar que vai ter um e-mail lá pedindo alguma informação, solicitando alguma ajuda, e eu agradeço de verdade, assim, eu só tenho a agradecer a ajuda que vocês me deram, e eu espero encontrar vocês mais para frente, que a gente possa conversar mais, porque eu gosto muito dessa área e eu tô obstinada a seguir esse caminho, e eu gostei muito de conhecer vocês e estou muito orgulhosa mesmo, tá bom? Muito obrigada mesmo. Isso aí, a Laura e a Yara, né, as professoras me autorizaram a te passar também o e-mail delas. Assim, são super referências, né, acho que a gente tinha conversado sobre elas já desde quando a gente começou, né, nesse meio de processo, né, de orientação. Olha, mas assim, a gente até já teve essa conversa, né, Simone? Super recomendo que você busque os grupos, tanto o NOMA aqui da PUC, né, quanto o grupo lá da Faculdade de Direito lá da USP, né, de Ribeirão, da professora Yara. Eu acho que assim, é bem importante para que você vá se ambientando. Como você viu, assim, é um tema que pouca gente estuda. Acho que aqui, por exemplo, na UFPR não tem ninguém que trabalha com isso. Acho que é terra arrasada praticamente para esse tipo de temática, né? Então, assim, é um tema justamente por ser raro, assim, que ele é interessante, né? Daí que saem as contribuições originais. E eu espero muito que você avance. Né? E é isso. É isso. Eu agradeço muito a professora Yara, a professora Laura, por terem vindo, né, para a banca, pelas leituras cuidadosas, atenciosas, rigorosas, pelas sugestões, que eu tenho certeza que vão fazer bastante diferença, né, para a Simone, e para mim também, porque eu estou aprendendo, né, com vocês. Então, acho que eu só tenho a agradecer. E a primeira banca que eu faço aqui na Unifacear, então, assim, é uma banca muito especial também, né, por ter sido uma excelente
estudante, por serem colegas assim tão queridas, né, amigas tão queridas, tá bom? Muito, muito obrigado, de verdade, tá? Espero que Obrigada, Danilo. a gente faça mais em breve. Opa, conta comigo, Danilo. E conta comigo e muito obrigada, hein? E parabéns pela sua carreira, assim, pelo seu crescimento. Obrigado, professora. Eu fico emocionada de ver todo o seu talento, o seu crescimento. Já sabia, né, que você era assim, mas é bonito de ver. Obrigado, que bonitinho, obrigado. Eu Obrigado realmente mesmo. me emociono com você. Você sabe Parabéns. que você é uma referência para mim. Então, muito, assim, eu devo a ti mesmo, de verdade. A professora Yara foi minha professora, lá na graduação ainda. Primeira professora que eu tive, né, na faculdade de Direito. Então, assim, é muito, muito simbólico também para mim, sabe? Ela esteja presente, a gente ficou amigo. Enfim, é realmente muito especial. Muito, muito obrigado, de verdade, tá? Obrigada, viu, Danilo? E parabéns, Simone, agora vai comemorar, aí, merecidamente, tá bem? Prazer, Yara. Vamos Prazer, Laura. Prazer, Simone. Ai, Muito obrigada. Tchau. tchau, com licença, tá?